Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor se derrame, encha o seu coração dessa noite. Em nome de Jesus, eu te convido a ficar em pé, vamos orar juntos. Coloque o seu coração diante de Deus, fala com Ele nessa noite. Se entregue ao nosso Pai, que é o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todo o universo. É aquele que é o nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Declaramos que só o Senhor é Rei e que nós somos teus. Louvamos ao Senhor porque tudo o Senhor fez, aqui na terra, nos céus, em todo o universo. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é conosco. E nessa noite está aqui neste lugar. Te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe o meu irmão, que ele seja cheio da tua presença. Te peço, ó Deus, que o Senhor mude os nossos corações. Te peço, ó Deus, que esse culto seja um culto onde o Senhor se agrada, não só do que a gente faz, mas que o Senhor se agrade do nosso coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos medos, perdoa as nossas vidas. E que agora seja o momento onde nós vamos com o nosso coração diante do Senhor e dizer que te amamos. E que o Senhor sabe o quanto nós te amamos. Seja nesse lugar, ministre sobre os meus irmãos, sobre minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler de novo esse texto e a gente vai cantar e louvar ao Senhor. Porque a partir de hoje, nós vamos falar muito sobre esse texto. Jesus veio ao mundo, e Jesus foi e falou assim: olha, vocês que são crentes, aqui ó, da Igreja Batista, escuta o que eu tenho para vocês, e crentes de todo mundo, ele falou assim: olha, eu vou e deixo um trabalho para você. Qual é o nosso trabalho? E isso, servindo a Deus, servindo pessoas, que significa o quê? Vá. Versículo 20, capítulo 28, versículo 19, aqui Jesus está falando para mim e para você aqui hoje. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e estarei com vocês. Um dia, um mês, um ano, não, estarei com vocês enquanto você estiver fazendo isso, até o fim dos tempos, até que Ele volte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode louvar, aplaudir ao Senhor, que é Rei de tudo, que fez tudo, e que é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos exaltar o Senhor essa noite. Cada dia de louvor e adoração. Ele é exaltado. Exaltado dos céus, eu louvarei.
hora, porque Ele é digno de louvor. Aleluia. Vamos declarar que vencendo vem Jesus. Você deseja a volta de Cristo? Aleluia. E Ele voltará para me buscar todos nós, aqueles que creem nele. E por fim entronizado, as nações eu de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar: venceu o Rei Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus, vencendo bem Jesus. Oh Jesus, te exaltamos, te louvamos. Aleluia. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vencendo vem Jesus. E com Ele a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero conhecer quem está visitando a gente hoje à noite. Queremos dar uma boa noite para você. Graças a Deus, Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, gente. Que Deus abençoe vocês. Tem alguém de cá?
que nos visita, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a casa de Deus. Se sintam à vontade junto com o povo de Deus aqui nesse lugar. Mais uma vez, boa noite a todos. Que Deus continue derramando a graça e o amor dele sobre você. Eu tenho alguns avisos. Na semana que vem, o que nós temos? Depois do culto, a nossa feira das barracas. Então, no dia 26, após o culto, domingo que vem, se prepara com duas coisas. Prepara para ajudar os seus grupos, tá? Os adolescentes, os jovens, os homens, o grupo das mulheres. Então, se prepara, quem já foi convidado, para nos ajudar. E você, como igreja, se prepara para trazer um valor financeiro para comprar pastel, para comprar o melhor suco de laranja da cidade, depois do pastor Paulo, que é na rede de adolescentes. Esse ano tem suco também de acerola. O melhor suco de acerola, o melhor suco de laranja, o melhor refrigerante da cidade vai ser com o Ministério de Música. Geladinho para você tomar com a gente. Pastel, arroz carreteiro. E tudo isso com dois motivos. A gente está junto depois do culto. Que lugar da cidade que a gente consegue reunir todo mundo numa pizzaria? Não consegue. Agora aqui dá para você sentar, a gente conversar um pouquinho mais. Em segundo lugar, porque nós temos um objetivo com esse dinheiro. Objetivo tanto de missões, como da igreja, como tudo que a gente faz na igreja. Então te convido, na semana que vem, venha você, traga muitos visitantes, chame seus amigos, fala, vai ter uma feira lá na minha igreja depois do culto. Então já vem para o culto comigo, e depois do culto a gente se reúne, a gente ouve música, vai ter música lá dessa vez, e a gente vai comer juntos, né? Que lugar bom que é a mesa. E ali a gente come, a gente conversa, a gente tem esse tempo de relacionamento. E no final de semana do dia 1º e dia 2 de abril, sem ser nesse final de semana, no outro, nós temos uma super programação, porque é o final de semana que nós comemoramos o aniversário da nossa igreja. Então, quero te convidar para duas programações. No sábado, dia 1º de abril, nós temos o nosso jantar dos casais. Então, você que é namorado, noivo, casado, pode vir e participar. O valor é de R$100 para o casal. E fique atento, existe uma quantidade limite. Então já faça a sua inscrição, já pode procurar a Luana lá no fundo, Santilana, para reservar o seu lugar e depois você, então hoje ou depois, você pode fazer o seu pagamento, tá? Super evento, venha participar, pergunte para quem já participou como é que é o nosso jantar de namorado, jantar de casais. E no dia 2, no domingo, nós temos uma super programação de aniversário da igreja. No domingo pela manhã, você vem, que nós teremos um super café da manhã. Então a gente janta à noite, a gente vem no café da manhã da igreja, para estarmos junto à mesa. Toda a igreja é convidada para o nosso café da manhã e depois nós teremos então nossa programação com o pastor Daniel, lá da igreja bíblica Semear, lá de Araçatuba. Ele vai falar conosco tanto pela manhã quanto pela noite. Então participe conosco pela manhã e participe conosco na parte da noite, que estaremos comemorando o aniversário da nossa igreja. E também nós teremos um curso de noivos no mês de maio. Você que está namorando ou está noivo, que vai casar esse ano ou já vai ficar noivo para casar esse ano, procure o pastor João, procure a Sara para fazer a sua inscrição, porque já no mês de maio nós teremos o início desse curso de noivos que faremos nesse ano, tá bom? Deus é bom? E o tempo todo. Aleluia. Tive hoje a incumbência de trazer novamente a ministração da ceia. E hoje nós estamos aí começando a nossa semana, o nosso mês de missões. E eu gostaria que hoje nós estivéssemos juntos nesse momento, fazendo
algo que normalmente a gente faz a ceia, e nós falamos sobre ela ser um memorial. E a ceia também é o gritar bem alto, é o anunciar Jesus até que Ele venha. Hoje, o símbolo que nós vamos trabalhar vai ser esse. Nós somos cheios de símbolos na vida, né? Tudo que a gente faz tem símbolo. Se você vai fazer um curso de trânsito, se você está estudando na escola, na faculdade, você vai aprender sobre símbolos. E a ceia é um símbolo maravilhoso do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é um sacrifício que grita bem alto. E é um símbolo que grita bem alto. E esse gritar é o anunciar a volta do Senhor até que Ele venha. Você pode dizer amém? Então eu quero te convidar nessa noite. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Nós sempre lemos ele quando vamos ministrar a ceia, e eu gostaria que vocês lessem ele comigo. Está lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Amém? Todos acharam? Se você achou, diga graças a Deus. Amém. Leia comigo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha que maravilha. Olha o que esse texto está dizendo. Anuncia a vinda do Senhor, a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque foi através da morte de Jesus, foi através da morte do Senhor, que os nossos pecados foram perdoados. Foi através da morte do Senhor que o nosso coração pôde ser transformado. E eu não sei como você vê isso, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus, Ele está aqui se movendo no meio da igreja. Como nós orávamos ali juntos, ali fora, um pouquinho antes do culto, o Senhor Jesus está se movendo no meio da igreja, através do Espírito Santo de Deus. E nessa noite, meu irmão, nós vamos gritar bem alto como igreja, para todos aqueles que nos verem ceando, falando: esse povo é o povo da cruz. Esse povo é o povo que anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Esse povo crê na volta de um Jesus que faz total diferença na vida de cada um aqui. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa verdade? Vamos anunciar o Senhor essa noite? Amém? Glória a Deus. Enquanto a equipe de louvor toca essa próxima canção, eu queria que você, que é membro dessa igreja, ou membro de qualquer outra igreja evangélica, que professa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, fique de pé e participe conosco da ceia do Senhor. Essa ceia, este momento, não é um momento da Igreja Batista, é um momento do corpo de Jesus Cristo, um momento daquele corpo que foi entregue por mim e por você. E esta noite vai ser uma noite de grande festa. E eu gostaria que quando você pegasse, você segura o pão, segura o vinho e aguarde um momento. Não coma e não beba até que a gente converse no final, tá bom? Então aguarde um momento, os irmãos vão começar a distribuir. E assim que você pegar, se sente, para que a gente não confunda você com outra pessoa.
seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Declare isso. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Se algum irmão, porventura, foi omitido no partilhar de algum desses elementos, dá um sinal para a gente. Todo mundo recebeu os dois elementos, o pão e o vinho? Amém. Glória a Deus. Eu queria agora que toda a igreja ficasse de pé. Vamos junto? Agora nós vamos fazer um negócio diferente. Quando você está muito feliz, você vai fazer uma janta em casa, você convida alguém especial para você, para jantar com você, não é? Essa noite a gente vai cear,
em nome de Jesus, convide alguém aí e ceia com essa pessoa. Não ceia sozinho. Junta aí grupo de 3, 4 pessoas. Olha no olho. Ok? Vocês já estão no grupo? Aí, juntou? Agora preste muita atenção. Olha aqui, preste muita atenção. Você vai olhar aí nesse grupo e vai falar assim, ó. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, e é você que vai ministrar aí no seu grupo, viu? E Ele deu graça, o partiu e comeu. E hoje você vai comer aí com o seu grupo pequeno. Vai lá. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, partiu, e tendo dado graças, o comeu. Amém? Deus abençoe vocês. E agora, de semelhante modo, virei para o seu grupo. Ele pegou o vinho e disse: essa é a nova aliança do meu sangue. Tomai dele todos. Participem comigo do vinho. Agora, sabe o que você vai fazer? Essa pessoa que você está aí, você ama ela, não ama? Muito? Abraça ela bem apertado. Abraça bem apertado. E fala: obrigado por comigo cear. Obrigado por comigo estar. E não desfaz o grupo ainda, fica aí. Amém? Não desfaz o grupo ainda, fica aí. Amém? Abraça forte. E sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos aproveitar esse momento que você está aí nesse grupinho, e você vai fazer uma bela oração por quem ceou com você. Então ore por alguém aí, ore por essa pessoa que está contigo, porque a ceia nada mais é do que o participar da igreja, do sacrifício de Jesus, é o gritar da igreja: nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré, e é isso que nós vamos fazer até que Jesus venha, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos agora, agradecidos pelo seu sacrifício, e de olho e crendo na sua volta, em nome de Jesus. Abençoa mesmo teu irmão. Aleluia. E pode sentar em nome de Jesus. Que bom poder cear junto. Que bom poder lembrar que o Senhor está conosco e Ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você já ouviu falar sobre a grande comissão? Sobre esse mandamento que Jesus deixou para a sua igreja? Sobre o mais importante ordem e a última ordem que Jesus falou para os seus discípulos? Abra comigo sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Mateus 28, 19. Esse texto diz: portanto, vá e façam discípulos. Jesus foi embora e falou assim: ó, vocês podem ficar na sua casa, fica tranquilo, vocês podem ir todo domingo na igreja, aí tem feira. Falou isso pra gente? Ele falou pra gente assim, ó: vá e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhe ordenei, e estarei com vocês até o fim dos tempos. Que promessa maravilhosa! A partir de hoje, durante esse mês, até o final de abril, nós estaremos numa campanha da Junta de Missões Mundiais, até que vamos completar a missão, que está aqui atrás. Vamos completar a missão. Que missão? Essa de fazer discípulos. Eu trouxe alguns números, e a partir das próximas semanas eu vou trazer números de países específicos. Eu trouxe alguns números, mundialmente falando, desse trabalho de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Mais de 70 mil povos não foram alcançados pelo Evangelho. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram sobre o Evangelho. 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizados ou nunca encontraram um crente, nunca andou com ninguém que é cristão. 90% dos povos estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições de moderadas a severas ao trabalho missionário. As religiões predominantes entre as não alcançadas são o islamismo, hinduísmo, budismo, onde há uma boa parcela da população considerada ateia. Existem menos de 2.000 línguas que não têm nenhuma parte da Bíblia traduzida para a sua língua. A maioria desses povos estão localizados no norte da África, Oriente Médio, Ásia, ou seja, em regiões de difícil acesso. E 70 milhões de surdos que ainda compõem os povos não alcançados. E a gente como igreja, e eu quero trazer durante esses dias um pouco da nossa história batista, temos trabalhado para isso, temos desenvolvido o trabalho. E eu quero então durante esse tempo trazer um pouquinho do que nós igrejas temos feito. Para quê? Para que você, como igreja do Senhor Jesus, para que a gente possa orar por esse povo, orar por esses missionários. Hoje, nós somos 1.914 missionários em mais de 80 países ao redor do mundo. E de 2018 até 2022, 184 mil pessoas aceitaram a Jesus Cristo. E mais de 9 mil pessoas foram batizadas. Hoje, no Brasil, nós somos 12 mil igrejas batistas. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Imagina se cada um dessas pessoas adotar um missionário em oração. Imagina se cada uma dessas 3 milhões de pessoas adotarem um missionário em oração e elas contribuírem para aquelas pessoas. Ao redor do mundo, muitos mais missionários estarão fazendo a obra, serão cobertura de oração. E durante esse mês, eu quero te convidar a orar por um missionário, a adotar alguém ou mais de um missionário. Lá, a gente vai falando da semana que vem, mas lá atrás tem um local onde você pode deixar o seu nome de que quer orar por alguém. Onde você pode deixar o seu nome que quer contribuir uma vez, mensalmente, trimestralmente por um missionário ou por alguma parte do mundo. Durante esse mês, nós queremos ser chacoalhados pelo Espírito Santo para que a gente vá e faça discípulos. Às vezes, não indo lá naquele país, mas ajudando o meu irmão que está lá, todos os dias falando de Jesus Cristo. Meu irmão, porque tudo é para Jesus Cristo. Tudo diz respeito a Ele. E por isso nós fazemos isso. E eu quero te convidar a ficar em pé. A gente vai cantar uma canção que diz, e será a canção tema durante esse tempo de campanha. E quero aproveitar que nós também faremos, pode trazer o seu dízimo, pode trazer a sua oferta.
Estamos até na semana, daqui 2 semanas, com aquela campanha do amor. Você pode trazer também aqui, enquanto nós cantamos, celebramos a Deus. Preste atenção nessa canção. Você está disposto? Vamos juntos, como igreja, levar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Me alcanço, a ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Pode se sentar, em nome de Jesus. Meus queridos, a graça e paz a todos, amém? O pastor Ilquias, ele foi convidado a pregar no aniversário da igreja em Pires do Rio,
primeira Igreja Batista em Piri do Rio, e ele me convidou, né, para poder estar aqui hoje, compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a fecharem os seus olhos, curvar sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus para que Deus possa ministrar aos nossos corações. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, por nos encontrarmos aqui no Teu santuário e por podermos, ó Pai, termos esse privilégio de levantarmos aqui este altar de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por Tua presença aqui neste lugar. Obrigado pelos louvores, pela ceia que foi celebrada, pelos dízimos, as ofertas que foram depositadas no Teu altar. Ó Deus, e agora estamos diante da Tua palavra. Queremos nos calar, meu Deus amado, para ouvirmos a Tua voz, aquilo que o Senhor tem como direção para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, meu Deus, e que ao sairmos daqui, ó Deus, da Tua casa nessa noite, nós possamos sair daqui na certeza que o Senhor falou conosco. Saímos daqui edificados pelo Senhor, Pai. Deus, ministra mesmo aos nossos corações. Eu quero colocar minha vida em Tuas mãos e Te pedir, Senhor, que o Senhor possa me usar para abençoar o Teu povo aqui, Pai. Fala também comigo, Senhor. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos dando início então, né, à nossa campanha de missões. Vamos cumprir a missão. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia, né, nós vemos que a Bíblia é um livro de história, onde conta a história da criação, da queda, né, do dilúvio. Nós temos a história, né, do chamado de Abraão, onde lá em Gênesis 12 vai iniciar então a história do povo judeu, os israelitas. Depois então no Novo Testamento nós temos, né, a história de Jesus Cristo, onde ele vai então, né, passar aqui neste mundo, vai ensinar a palavra de Deus, vai morrer naquela cruz e vai deixar então, né, pessoas que vão dar sequência àquilo que ele começou e preparou. E aí nós temos então a história da igreja primitiva, a história, né, do apóstolo Paulo, das suas viagens missionárias. E se vocês olharem para a Bíblia, vocês vão ver que a Bíblia, né, além de ser a palavra de Deus, além de ser um livro de história, além de ser um livro de princípios, a Bíblia também é um livro de memórias. E o tempo todo nós nos deparamos com textos onde Deus está o tempo todo nos trazendo, né, à memória situações, realidades que aconteceu na Bíblia, no período bíblico, e que também, né, precisa ser observado também nos nossos dias. Por exemplo, ainda há pouco celebramos aqui a ceia do Senhor. Não é isso? Sabemos que a ceia ela é celebrada por Jesus Cristo na noite em que Ele é traído, não é isso? E ali na noite que ele é traído, o que ele vai fazer? Vai instituir a ceia do Senhor. Mas a ceia, queridos, é uma celebração cristã. E qual era a celebração dos judeus, dos israelitas? A Páscoa do Senhor. E quando nós olhamos para a Páscoa, depois se os irmãos quiserem conferir em Gênesis capítulo 12, o que acontece? A nação de Israel, o povo de Israel vão passar um período que durou cerca de 430 anos ali no Egito, onde no decorrer do tempo eles foram escravizados e passaram a ser então oprimidos pelos faraós, os reis que foram sucedendo ali no Egito. Mas havia uma promessa de Deus para aquele povo. Lembra do chamado de Abraão? Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar, vou te engrandecer, vou abençoar os que te abençoarem, né? E vou amaldiçoar os que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as nações da face da terra. Então aqui começa a história do povo judeu, a história dos israelitas. Então Abraão vai ter Isaac, Isaac vai ter Jacó e Esaú, a descendência, né, do Messias vai seguir em Jacó. Jacó vai ter 12 filhos, desses 12 filhos dele vai destacar José, que vai ser vendido como escravo pelos irmãos, onde vai parar no Egito. E lá no Egito Deus honra José, eleva ele a um cargo muito importante, né, no reino, ali no governo do Egito, e ele então leva a sua família ali para o Egito, e eles ficam ali instalados, numa região, onde eles vão ficar ali até
então Deus libertar eles. Vocês vão observar que o livro de Gênesis termina com a morte de José. De Gênesis, né, da morte de José até o nascimento de Moisés, vai passar em torno de 430 anos, onde o povo agora nessa situação de escravidão, quando Jacó vai para o Egito com a sua família, eles eram em torno de 70 pessoas, agora cerca de 430 anos depois, segundo alguns estudiosos, eles eram cerca de 5 milhões de judeus. E diante daquela situação de escravidão, de opressão, de humilhação, eles vão clamar a Deus, porque havia uma promessa para eles. E é quando então Deus levanta Moisés, que vai então ser aquele instrumento que Deus vai usar para trazer libertação ao povo judeu. E através de Moisés, Deus envia 10 pragas. Na última praga, querido, nós temos então a instituição. Obrigado, irmão, tá lindo? Tá bom. Nós temos a instituição da Páscoa. Porque na última praga, o que Deus vai orientar para Moisés? Vocês vão pegar, né, um cordeiro novo. Esse cordeiro não pode ter mancha, não pode ter defeito, tá ok? Ele tem que ser puro, perfeito, tá ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão imolar ele, vocês vão degolar ele, pegar o sangue dele, passar no umbral da porta do lado de fora, comer ele, né, assado, com ervas amargas e pães asmos. Porque à meia-noite, o anjo do Senhor vai vir sobre o Egito. E toda casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo vai entrar e vai matar o primogênito. Por isso que o nome Páscoa, no original, Passam, significa passar por cima. Então toda casa em que havia, né, o sangue do cordeiro, o anjo da morte que veio sobre o Egito, passou por cima. Mas a casa onde não havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte entrou e matou todo o primogênito, dos egípcios, dos escravos deles e até dos animais. E é nesse contexto que Faraó, desesperado, chorando a morte do seu filho primogênito, então agora vai expulsar, literalmente ele vai expulsar os judeus do Egito. E eles agora então saem do Egito e começam então a caminhada em direção à terra que Deus tinha prometido para eles, chamada terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Interessante, queridos, que na última praga, Deus, o que ele faz? Ele institui então a Páscoa, onde a Páscoa deveria então ser celebrada pelos judeus todo ano, no mês de Abibe, que para nós é abril, no 14º dia. E havia 3 elementos presentes na Páscoa. Primeiro elemento, o cordeiro. Aquele cordeiro apontava para quem? Para Jesus Cristo. Tanto é que os irmãos vão lembrar que Jesus foi crucificado na Páscoa. Lembra de João 1:29? Quando João Batista viu Jesus, o que diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia também presente na celebração da Páscoa, que deveria ser celebrado ano após ano, até a vinda do Messias, no caso Jesus, ok? Então havia o cordeiro, havia também o pão sem fermento, o pão asmo, que simbolizava, né, o pão sem fermento simbolizava, né, o pecado. Então, vocês vão observar que naquela noite eles prepararam o pão e não puderam colocar o fermento na massa. Por quê? Porque quando você coloca o fermento numa massa, você tem que esperar aquela massa crescer. Então não dava tempo de esperar a massa crescer. Deus tinha pressa em que eles abandonassem o Egito, que na Bíblia também simboliza pecado. Então Deus tinha pressa que o povo saísse daquela condição de escravidão ali. Então por isso está presente o pão sem fermento. Mas havia também um terceiro elemento, que era a erva amarga. E qual era o propósito da erva amarga? Era para que o povo de Israel, ano após ano, querido, não se esquecesse do sofrimento, né, da amargura, da humilhação, da escravidão que eles passaram ali no Egito. Se tem uma coisa, querido, que nós, como cristão, precisamos trazer à nossa memória, é quem nós éramos sem Jesus. Esse final de mês agora, começo do mês de abril, eu estou completando 34 anos na presença de Deus. Há 34 anos atrás, queridos, eu estava, né, sendo evangelizado, eu estava aprendendo a palavra de Deus, eu estava, né, sendo confrontado através da palavra de Deus, com relação à vida que eu vivia.
E se tem uma coisa que tem me ajudado a permanecer na presença de Deus, querido, nesses 34 anos, é o meu passado. Porque eu sei quem eu era. Eu sei do vazio que eu sentia no meu coração. Eu sei da tristeza, da angústia que habitava no meu coração. Eu sei quantas vezes eu pensei em tirar minha própria vida, com 23 anos de idade. Eu sei quantas vezes eu deixei de ser assassinado por causa da vida que eu levava. Então, se tem uma coisa que eu faço questão na minha vida, é de não esquecer o meu passado. E a erva amarga estava presente na celebração da Páscoa exatamente com esse propósito. Para o povo de Israel nunca esquecer quem eles eram no Egito. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, já conhece a Jesus Cristo, em nome de Jesus, não esqueça o seu passado, né? Não deixe de lembrar, não no sentido de você ter prazer nas coisas erradas que você fazia, mas de não esquecer da vergonha, da humilhação, da opressão, da escravidão, do vazio, da tristeza, da angústia, do medo de morrer e não saber para onde você ia. Porque se tinha uma coisa que me atormentava, queridos, era velório. Eu não gostava de ir em velório e eu não gostava de ir em cemitério. Era eu estar no velório, era eu ir no cemitério, logo eu começava a me questionar. Um dia eu vou morrer, um dia vai chegar a minha vez. E quando eu me deparar com essa realidade, você sabe o que o prevalecia em mim? Era uma grande interrogação. Eu cria em Deus, eu cria em Jesus Cristo, eu cria que o céu existia, mas na hora que eu me deparava com a morte, eu não tinha certeza, eu não tinha convicções, pelo contrário, eu tinha medo, eu tinha insegurança com relação à minha eternidade, e só Deus sabe quantas vezes nas madrugadas, eu dormi com esse vazio, com essa tristeza, e essa angústia no meu coração, e esse medo de morrer, e não saber para onde eu iria. Mas graças a Deus que há 34 anos atrás, Deus colocou uma pessoa na minha vida, que não foi falar dos pecados que eu praticava, não veio me acusar, me condenar por causa dos erros que eu cometia, não veio falar mal das minhas religiões, e nem da dele, nem bem da religião dele, ele veio falar do amor de Jesus para mim. E quando eu fui confrontado com a palavra de Deus, quando eu pude então me ver diante de Deus, né, diante do propósito pelo qual Ele me criou, quando eu me vi tão distante, né, de um Deus tão bondoso e tão amoroso, queridos, eu passei a ter vergonha de me olhar no espelho, por causa das coisas erradas que eu fazia. Eu não via a hora de me ajoelhar diante de Deus, no meu quarto, e ali naquela noite pedir perdão para Ele. Falei: Senhor, eu tenho feito tanta coisa errada, tanta coisa que o Senhor não gosta, que te entristece, e eu não quero mais fazer essas coisas, mas eu não dou conta de parar, porque eu tinha tentado por mim mesmo, e eu só piorei ainda mais a realidade. E então naquela noite eu disse para Ele: Senhor, me perdoa, eu quero te convidar para entrar no meu coração, porque nessa hora eu quero dar a minha vida para o Senhor, porque eu não quero mais viver de qualquer jeito, eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero que o Senhor tenha prazer em mim, eu não quero que o Senhor tenha mais vergonha de mim. Ah, queridos, que momento extraordinário, que coisa extraordinária aconteceu comigo nessa noite. Foi a noite em que eu deixei de conhecer Jesus só de ouvir falar, e passei a conhecê-lo pessoalmente na minha vida, passei a ter comunhão, passei a ter um relacionamento com Ele, e aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia, aquela sensação de estar faltando alguma coisa, né? Aquele medo de morrer e não saber para onde iria, querido, tudo isso desapareceu da minha vida. Eu continuo sendo um ser humano, como qualquer outro, limitado como qualquer outro, pecador como qualquer outro, mas nada e nem ninguém tira a paz que eu sinto no meu coração. Nada e nem ninguém, queridos, tira de mim essa convicção da eternidade em Cristo Jesus. Então, queridos, se tem uma coisa que nós, como cristãos, né, para aqueles que de fato tiveram essa experiência com Jesus, você sabe quem era você.
Você sabe da sua realidade, porque o homem sem Deus, querido, ele está morto espiritualmente. O homem sem Jesus, querido, ele é um escravo do pecado e do diabo. O homem sem Jesus, a mulher sem Jesus, é um impostor, é uma impostora. As pessoas levantam logo pela manhã, é como se fosse lá no guarda-roupa, pegasse uma fantasia de alguém que realmente parece ser muito forte, né, muito ousado, mas por dentro a pessoa convive com outra realidade. A minha fantasia, né, eu costumo dizer que eu era um baita de um artista. Queridos, quem me via em Caldas Novas 34 anos atrás, nas baladas da época, né, nas boates da vida, quem me via pensar que eu era o cara mais feliz da face da terra. Aqui na igreja tem algumas pessoas aqui na igreja que ainda tem algumas lembranças de mim no passado. Então quem me via achava que eu era a pessoa mais feliz da face da terra. Mas só eu e Deus sabíamos quem de fato eu era, quando eu colocava minha cabeça no travesseiro. Só eu e Deus sabiam da tristeza e da angústia que eu sentia no meu coração. Então, querido, eu faço questão de não esquecer do meu passado, porque o meu passado, ele me ajuda a permanecer na dependência de Deus constantemente. O meu passado me ajuda, queridos, né, a não ceder às tentações que o diabo coloca diante de mim o tempo todo, como coloca diante de você. O meu passado me ajuda, né, a resistir à pressão que o mundo tenta exercer sobre nós. O meu passado, ele me ajuda, queridos, a entender que eu sou carne, que eu sou falho, que eu sou pó, que eu sou um miserável, um pecador, e que se eu deixar de depender de Deus, eu sei aonde eu vou parar. Não é à toa que nós temos uma oração de manhã aqui na igreja, todo dia, de segunda a sexta-feira. E agora em junho, na verdade, completa 26 anos, que nós temos essa oração aqui na igreja. Quer me achar às 7 horas da manhã? É só você vir para a igreja, você vai me encontrar ali com meu joelho dobrado diante de Deus. Sabe por quê, querido? Porque eu sei quem eu sou, humanamente falando. Eu sei que eu sou carne. Eu sei que dentro de mim habita uma natureza que o tempo todo quer ter prazer, que o tempo todo quer me levar para longe de Deus. Mas o meu passado me ajuda, porque eu não quero voltar do chiqueiro de onde eu saí. Eu não quero voltar, né, a ter aquela vida que eu tinha há 34 anos atrás. Eu não só sei quem eu era há 34 anos atrás, mas eu sei quem eu sou hoje. Eu sei da paz que eu sinto no meu coração. Eu sei do meu relacionamento com Deus. Eu sei quem Deus é para a minha vida. Eu sei o quanto, né, a minha vida foi mudada e transformada em Cristo Jesus. Então, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre essa realidade. Nós não podemos, querido, jamais esquecermos de quem nós éramos. Não esqueça de quem era você sem Jesus. Mas também, querido, a Bíblia nos convida a nunca esquecermos do sacrifício de Jesus. Lembra do cordeiro? Que todo mês de Abibe, na Páscoa, né, no 14º dia, aquele cordeiro era sacrificado, ele era imolado. E aquele cordeiro, na verdade, ele representava, no Velho Testamento, Jesus Cristo. E quando Jesus vem, o que ele faz, querido? A Bíblia diz, né, lá em João 1,14, que o verbo se fez carne. O verbo, querido, na Bíblia é Jesus, o Logos de Deus. E olha só que coisa interessante, irmãos, né? Quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne, isso quer dizer o quê, querido? Que para Deus estar aqui entre nós, por isso que Mateus 1,23 vai dizer que, né, que a virgem conceberia, daria à luz um filho e colocaria o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, na verdade, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que esteve aqui entre nós, mas ele não veio aqui com seus superpoderes, de acordo com Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, ele abriu mão dos seus superpoderes, e ele veio ao nascer de Maria, ele se torna um ser humano, limitado, como eu e você. Jesus Cristo é 100% Deus, mas ele é 100% homem, porque ele sentiu dor, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele tinha sentimento, ele chorou com a morte de Lázaro. Ele se humilhou, querido, e o fato de ele ter se feito carne, o fato de ele ter se feito homem, isso mostra o quanto nós somos especiais para ele, o quanto ele nos ama,
porque Ele foi capaz de se sujeitar a essa humilhação, de ter se transformado num ser humano. Ele foi capaz de suportar a injustiça, o abandono, o desprezo, a traição, a covardia, a agressão, a humilhação, por minha causa e por sua causa. Por isso que na noite que Jesus ele é traído, Ele vai substituir. Na verdade, a Páscoa é uma celebração judaica, onde os judeus, ao celebrar a Páscoa, eles relembram, né, a escravidão deles no Egito, a libertação deles, e ao celebrar a Páscoa, eles estão apontando para a vinda do Messias, e o Messias veio aqui. O Messias veio e morreu em meu lugar, em seu lugar, para perdoar os meus pecados, o seu pecado, para nos libertar da escravidão do pecado do diabo, para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com Deus, para dar sentido à nossa vida, para nos levarmos a sair da condição de inimigos dEle para amigos dEle. Ah, queridos, que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus é esse? Que Ele vai se sujeitar a tudo isso por minha causa e por sua causa. Como esquecermos do sacrifício de Jesus, irmãos? Como esquecer de tamanho amor? Isso é muito importante para nós, querido, porque nós precisamos entender, através do sacrifício de Jesus, o quanto Deus nos ama. O que Ele foi capaz de passar por mim e por você. Eu vivi uma realidade, queridos, antes de conhecer Jesus, onde eu não tive acesso à Bíblia. Eu vim ter acesso à Bíblia com 23 anos de idade. Foi a partir dos 23 anos de idade que Deus me deu o privilégio de colocar diante de mim esse livro para ler e estudá-lo. E como eu falei para vocês ainda há pouco, eu crio em Deus, eu crio em Jesus Cristo. Eu cria no céu, mas do meu jeito, baseado no que eu achava, baseado nas circunstâncias que eu vivia. E aí o que acontece? Eu acabei criando um conceito completamente errado sobre quem Deus era, à luz da Bíblia. E um dos conceitos que eu tinha sobre Deus, querido, é que todas as vezes que eu errasse, Deus estava, né, ali pronto para me punir e me castigar. Para mim, né, Deus era um carrasco. Ainda criança, se alguém perguntar para mim, Esquival, você crê em Deus? Creio. Então desenha Deus para mim. Quem Deus é para você? Eu ia desenhar um trono, né? Um homem de barba branca, cabelo branco, sentado nesse trono, com a coroa na cabeça e um chicote na mão, né? Esse era Deus para mim. Mas quando eu me deparei com a Bíblia, lembra de João 8,32? E conhecereis a verdade vos libertará. E quando, irmãos, eu me deparei com a Bíblia, Jesus me libertou de todas as mentiras, de todos os conceitos errados que estavam impregnados na minha mente. E aí, Ele me libertou depois da escravidão do pecado e do diabo. Então, como esquecer do sacrifício de Jesus? Como esquecer de tamanho amor? Porque quando, irmão, nós, né, trazemos constantemente a nossa memória, não só através da ceia que foi celebrada aqui, mas de várias maneiras, irmão. Isso, né, nos faz sentir motivados, irmãos, a continuarmos amando a Deus. Porque as duas bases do meu relacionamento com Deus, não é o medo e nem o interesse. As duas bases do meu relacionamento com Deus é gratidão e amor. Porque eu sei quem eu era, eu sei o que Jesus pagou naquela cruz por minha causa, né? Eu sei o quanto Deus me ama. Queridos, eu posso, de repente, né, não ter significado para muita gente na sociedade. Às vezes as pessoas podem olhar para nós e achar que nós somos uns coitados. Aliás, é muito comum isso, né? Pessoas lá fora olhar para o povo de Deus e achar que nós somos coitadinhos. Nós somos, né, um bando de gente manipulados, não é isso? Que estão aí sendo manipulados pelos pastores. Queridos, as pessoas podem pensar de mim o que quiser, mas uma coisa eu sei: Deus me ama, Deus se importa comigo, e Ele não me deixa e nem me desampara. Ele é aquele que está todos os dias comigo, e vai estar até a consumação dos séculos. Então, como esquecer do sacrifício de Jesus? Como esquecer do amor dEle por nós? Mas ainda, querida, a Bíblia nos convida a não esquecermos da nossa, né, do nosso lugar nesse mundo. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho plena consciência de quem eu sou, humanamente falando.
Humanamente falando, eu sou uma pessoa limitada, eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa pecadora, como qualquer ser humano na face da terra. Mas ao mesmo tempo eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei do meu lugar nesse mundo, queridos. Eu sei que Deus, ao me levar a conhecer Jesus Cristo, Deus mostrou para mim qual que é o meu lugar, qual que é o seu lugar, querido. E nós não podemos esquecer do nosso lugar nesse mundo. Lembra que bem no comecinho do Sermão da Montanha, Jesus começa com as bem-aventuranças, e logo em seguida, o que ele vai falar? Logo em seguida, ele vai dizer que nós somos o quê? Sal da terra e luz deste mundo, irmãos. Se tem uma coisa que eu tenho plena consciência, é do meu lugar neste mundo como cristão. E lembra que quando eu falei para os irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, há 34 anos atrás, prostrado, ajoelhado no meu quarto, na minha casa, uma coisa que eu disse para Deus, que eu faço questão de trazer comigo todo dia da minha vida, é que eu não dei minha vida para Deus, eu não entreguei minha vida para Ele, só para Ele me perdoar, só para Ele dar paz, preencher o vazio que eu tinha no meu coração, e me dar a vida eterna. Não, eu entreguei minha vida para Ele, para viver do jeito dEle, porque do meu jeito eu vivi 23 anos da minha vida. E o que eu fiz com a minha vida? Eu destruí a minha vida, eu acabei com a minha vida, fora as pessoas que sofreram e até morreram por minha causa. Então, quando eu tomei essa decisão de entregar minha vida para Jesus, eu não tomei essa decisão para viver de qualquer jeito. Jesus Cristo não é só meu Salvador, Ele também é meu Senhor, Ele é meu dono, eu sou propriedade dEle, a habitação do Espírito Santo de Deus. E eu não estou aqui para viver de qualquer jeito. Irmãos, que tristeza, eu falo isso para os irmãos, meu coração arrebentado. Não é que eu sou melhor do que ninguém não, irmão, mas que tristeza é para uma pessoa que foi alcançada por Jesus, que experimentou o milagre do novo nascimento, que tem sido abençoado tremendamente por Deus, mas que estão aí envergonhando o Evangelho, que não sabe qual é o seu lugar nesse mundo. Quando Jesus diz nós somos sal da terra e luz do mundo, irmão, Ele está dizendo, de uma forma bem resumida, que nós somos chamados por Ele para fazermos diferença, para sermos diferentes. Lembra do chamado de Abraão? Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar, vou te engrandecer, vou abençoar os que te abençoar, e amaldiçoar os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o que acontece? Aí o povo, vem então os descendentes de Abraão, e quando eles saem do Egito, irmãos, lá em Êxodo 20, depois que eles atravessam o Mar Vermelho, o que Deus faz com Moisés lá no Monte Sinai, irmãos? Deus revela para ele o caráter dele. Deus revela para Moisés seus princípios éticos e morais e espirituais. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés e para o povo de Israel? Eu vou dar uma terra para vocês. Essa terra é uma terra que mana leite e mel. É uma terra muito abençoada, eu vou abençoar muito vocês lá. Só que tem um detalhe, essa terra lá é habitada por povos e nações. E é para vocês chegar lá, expulsar esses povos de lá. E detalhe, não é para vocês viverem como eles vivem. Porque era comum, irmãos, as nações que habitavam na terra prometida, ter como prática, a bruxaria, tinha a prática, inclusive de sacrifício humano, em holocausto aos deuses que eles criam, por exemplo, Moloque, por exemplo. Havia prostituição, havia idolatria, havia feitiçaria, havia muitas coisas que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E Deus falou para eles, vocês vão entrar lá. E não é para vocês viverem como aquele povo lá. É para vocês viverem conforme a minha vontade. Sabe por quê, queridos? Para que pudéssemos ser uma referência. Para que o povo de Israel pudesse ser uma referência para as outras nações que estavam perdidas. E olhar para aquele povo e sentir a vontade de também fazer parte do povo de Deus. De fazer parte de um povo que era diferente. E você sabe por que Deus nos salvou? Você sabe por que Deus nos mantém aqui na casa dEle, na presença dEle? Sabe por que Deus nos mantém aqui nesse mundo, querido? Para que possamos viver conforme a vontade de Deus e fazermos diferença. Presta atenção, sermos diferentes, não é ser esquisito não, tá? Porque tem umas igrejas também que parece fábrica de maluco, né? A pessoa entra lá, sai de lá, correndo atrás de avião, rasgando nota de 100, pau de dar em doido. E não é isso que Deus quer de nós, queridos. Deus quer nos levar a sermos parecidos com Jesus.
Deus quer nos tornar pessoas amorosas, bondosas, misericordiosas, pessoas simples, pessoas generosas, desprendidas do materialismo, né? Pessoas, querido, que vivam para servir e não para ser servido. Não é à toa que Jesus é um modelo para nós. Porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, o que nós vamos ver, querido? O tempo todo, Deus em busca do homem, Deus querendo trazer o homem de volta para o propósito pelo qual ele foi criado, e o tempo todo, o povo entendeu errado. Sempre levando, né, para a religiosidade, sempre levando para o legalismo. Vocês vão ver isso em toda a história da humanidade, essa realidade. E em Jesus Cristo, o que nós temos em Jesus, irmãos? Em Jesus, Deus envia Jesus para morrer na cruz, cumprir com as profecias messiânicas. Em Jesus, nós temos Ele então agora, o tempo todo, ensinando os valores do reino de Deus. E nós temos em Jesus, irmãos, o modelo perfeito, o protótipo perfeito para quem não quer errar nesse mundo. Você quer fazer sua vida valer a pena? Você quer fazer sua vida ter sentido? Conheça Jesus e procure ser cada vez mais parecido com Ele. E aí você vai cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Aí a sua vida vai ter sentido. Aí vai valer a pena vivermos aqui nesse mundo. Do contrário, queridos, a vida é uma ilusão. E não vai ser a religião que vai ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, queridos, nós não podemos jamais esquecer do nosso lugar nesse mundo. Jesus Cristo nos alcançou, né? Ele nos levou à experiência do novo nascimento. Desfrutamos de vários benefícios em Cristo Jesus. Mas para que possamos sermos exemplo, para que possamos ser modelos para as pessoas que estão lá fora perdidas. Irmãos, tem muita gente lá fora que crê em Deus, que teme a Deus, mas que ainda não conhece Jesus na sua vida. E sabe o que está faltando muito para essas pessoas lá fora? Exemplos de cristãos. Porque infelizmente, irmãos, a maior parte das igrejas estão cheias de pessoas vazias, estão cheias de pessoas que estão mais na condição de religiosas, do que de pessoas que estão tendo um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com Deus. E esse é o meu desafio como cristão, ser cada vez mais parecido com Jesus. Lembra do final do Sermão da Montanha? Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Jesus termina o Sermão da Montanha e a Bíblia vai dizer o seguinte: ao proferir essas palavras, a multidão se admirava de Jesus. Porque ele falava com autoridade e não como os escribas. Sabe por que Jesus fez diferença aqui, irmãos? Jesus não só falava, ele vivia o que ele falava. E esse é o nosso lugar nesse mundo, irmãos. Mais do que falar de Jesus, precisamos, mais do que falar com palavras, precisamos falar com a nossa vida. Porque a hora que nós abrirmos a nossa boca, sabe o que vai acontecer? As nossas palavras, né, terão crédito. As nossas palavras terão vida. E como tem faltado, irmão, nos dias de hoje, pessoas que se coloquem no seu devido lugar, como cristão, que sirva realmente de exemplo, de modelo, na sua casa, na escola, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, na igreja. Eu fui pastor dos jovens aqui na igreja, num ministério chamado Conexão Jovem, por cerca de 10 anos. Irmãos, e para a glória de Deus, foi muito bacana o que Deus fez no nosso meio. Olha o que teve de pessoas que foram resgatadas, jovens, né, que foram resgatados do mundo do crime, do tráfico, né, da dependência química, né. Quem conheceu mais de perto o ministério quando nós estávamos envolvidos com eles, irmãos, sabe o que Deus fez. Mas você sabe uma coisa que mais me chamou a atenção, irmãos, de muitos jovens que eu me deparei, perdido nesse mundo, é que faltava para eles referencial. Faltava bons referenciais. Não tinha referência em casa, de pai e mãe, não tinha referência, às vezes no meio militar, não tinha referência, às vezes na escola,
E para complicar um pouquinho mais, irmãos, né, faltava referência nas igrejas. Muitos meninos que eu me deparei com o mundo lá fora, que eram revoltados, é porque, né, se decepcionaram com pessoas que faziam parte de lideranças, inclusive se diziam ser pastores, mas que no convívio, a vida deles não tinha nada a ver com o que eles falavam. Estão entendendo, irmãos, o tamanho da responsabilidade que está sobre os nossos ombros? Porque nós somos um povo, irmãos, tremendamente abençoados, como eu sou abençoado, irmãos. Eu tenho uma consciência muito clara da bênção de Deus na minha vida, em muitos sentidos. Mas ao mesmo tempo eu tenho consciência da responsabilidade que está sobre os meus ombros, de mesmo sendo uma pessoa falha, limitada, pecadora, mas de me esforçar, de me empenhar para buscar a Deus, para honrar Ele, para dar um bom testemunho. Se tem uma coisa que eu não quero para a minha vida jamais, irmãos, é que eu sirva, né, de pedra de tropeço para que outras pessoas conheçam a Cristo. Nós precisamos cuidar do nosso testemunho, irmãos. E saber que tem pessoas que dizem cristãs, de repente, só um exemplo aqui, né, vão uma festa diabólica, maligna, né, igual nós temos aí o carnaval, o próprio não significa festa da carne, onde, se vocês lerem, né, Gálatas 5, a partir do verso 16, onde Paulo trata das obras da carne e do Espírito, quando ele trata das obras da carne, vocês vão ver todas essas práticas carnais numa festa como essa. E aí de repente, né, eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu tenho WhatsApp em função da igreja. Mas o tempo todo chega informação a mim, pastor, olha, fulano estava lá, num lugar desse, e para complicar um pouco mais ainda, eu tiro a foto na posta ainda. Falei, meu Deus, era para uma pessoa dessa, né, nem estar num lugar desse, e se foi, era para estar, né, quebrantada, humilhada diante de Deus, arrependida, pedindo perdão de Deus, pedindo a Deus, Deus me ajuda, Senhor, a te honrar com a minha vida. Mas às vezes as pessoas fazem a coisa errada e ainda tem prazer hoje de postar nas redes sociais. Irmão, que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Que estamos vivendo nos dias de hoje? O evangelho onde muitas pessoas perderam a noção do seu lugar aqui nesse mundo. E Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz desse mundo. Para finalizar, irmãos, nós não podemos esquecer, irmãos, de quem nós éramos. Não podemos esquecer do alto preço que Jesus pagou naquela cruz por mim e por você. Nós não podemos esquecer, queridos, do nosso lugar aqui nesse mundo como cristão. Não como religioso, mas como cristão. Por último, irmãos, nós não podemos esquecer da nossa missão. Não é à toa que o tema é, vamos completar a missão. Vocês têm noção por que Deus, Ele não nos salvou e já nos levou direto para o céu? Porque o céu é bem melhor que aqui, não é, irmãos? Não é, Pereira? Não é? O céu é tão bom, irmãos, que lá em Coríntios 2:9, a Bíblia vai dizer que a nossa mente, resumindo, né? A nossa mente é limitada para tentar compreender como é lá. Mas por que Deus não nos levou, irmãos? Porque Ele confiou uma missão para mim e para você. Compartilharmos desse amor de Deus para aquelas pessoas que estão lá fora sem Cristo Jesus. Não é à toa que Marcos 16:15, Jesus vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus capítulo 28, aqui está a partir do verso 19, mas eu vou falar até a partir do versículo 18. É-me dado, antes de Jesus voltar para o céu, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora vão, façam discípulos, batize eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Atos 1:8. As últimas palavras de Jesus com os pés aqui na terra, antes de ele voltar para o céu, porque em Atos 9 ele já é assunto aos céus. As últimas palavras de Jesus com os pés aqui na terra são, vocês vão receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí ele fala o propósito, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Deus confiou a mim e a você essa missão. E que missão, queridos? Que missão nobre, que missão extraordinária, irmãos. Falar da mensagem mais linda e mais poderosa que existe na face da terra. A mensagem da cruz.
O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, se tem um texto na Bíblia que eu amo, é João capítulo 1, versículo 40. A Bíblia diz, irmãos, que André, ele era um dos discípulos de João Batista. E aí João Batista falou de Jesus para André. E André agora conhece a Jesus. E a Bíblia diz que a primeira coisa que André fez, após conhecer Jesus, foi levar seu irmão Simão Pedro a conhecer Jesus. Que texto extraordinário, irmãos. André, ele, para conhecer Jesus, ele precisou ouvir falar de Jesus. Sabe por que você conhece Jesus? Sabe por que eu estou aqui e não estou dentro do caixão há muito tempo? Porque um dia alguém falou de Jesus para mim. Agora Jesus colocou alguém para falar dele para mim e me levar a conhecê-lo, para que eu pudesse falar de Jesus para outras pessoas. Se você conhece Jesus, é porque Deus usou alguém para falar de Jesus para você. E agora Ele quer usar você. Ele quer que você seja instrumento na mão dEle. Ele quer que você seja a boca dEle, para compartilhar da sua fé, para falar do amor de Jesus, para que mais pessoas que estão aí à beira do suicídio, para que mais pessoas que estão vivendo a condição de escravos do pecado do diabo, possam experimentar a verdadeira liberdade que só Jesus Cristo dá. Meus irmãos, quantas pessoas estão lá fora nos esperando para não ir para o inferno? Quantas pessoas estão com sede de Deus? Eu não me lembro, eu não esqueço uma vez que eu fui convidado por uma irmã recém-convertida a falar de Jesus para um casal lá em Marzagão. Ela conhecia um casal e ela falou para mim, foi: pastor, lá em Marzagão tem um casalzinho lá, pastor, mas eu queria muito que o senhor fosse lá falar da palavra de Deus para eles. Vamos embora. Peguei a minha motinha, fui parar lá em Marzagão. Cheguei lá, essa irmã me apresentou para eles. Irmãos, eu nunca esqueço dessa cena. Um senhor de 72 anos, uma pessoa simples, que viveu a vida inteira na zona rural, que não teve condição de estudar. E era um analfabeto, não sabia ler nem escrever, nem ele, nem a esposa dele. E ali me receberam muito bem, prepararam um café ali, e aí eu comecei a conversar com eles, e comecei a falar do amor de Deus para ele. Comecei a explicar o plano da salvação, para ele. E a mim que eu fui falando com ele, o senhor está entendendo? Eu falei: estou entendendo. Então, quando chegou no final, eu então perguntei para ele: o senhor reconhece que o senhor é um pecador? Ele falou: reconheço. O senhor reconhece também que Deus ainda assim ama o senhor? Ele falou: sim, reconheço. Então, o senhor quer nessa hora fazer aqui uma oração comigo, pedindo a Deus perdão dos seus pecados e convidando Jesus Cristo para entrar no seu coração? Aí ele e a esposa dele disseram: queremos sim. Fiz oração com eles, irmãos. Quando eu terminei de orar, eu perguntei para eles: como o senhor está se sentindo? Fez bem para o senhor? Sabe que aquele homem de 72 anos falou para mim, irmãos? Olha o que ele disse para mim: tem 72 anos que eu esperava alguém falar para mim o que você acabou de falar. Tem 72 anos que eu estava esperando alguém falar para mim o que você acabou de falar agora. Você tem noção de quantas pessoas estão lá fora, convivendo com o vazio, com a tristeza, a angústia no seu coração? Você tem noção de quantas pessoas estão lá fora, que estão vivendo a condição de pessoas escravas do pecado e do diabo? Pessoas que estão vivendo de aparência. Pessoas que não têm certeza da eternidade delas. Pessoas que conhecem Jesus só de ouvir falar, mas não experimentaram Ele pessoalmente. Você tem noção? Se você não tem, eu vou te falar agora. No mundo nós temos cerca de 7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões, apenas 2 se declaram cristãos. Tem 5 bilhões aqui que de cara não crê na Bíblia, não crê em Jesus Cristo, e muito menos tem Jesus como seu Salvador e Senhor. Desses 2 bilhões você tem o católico apostólico romano, o católico ortodoxo, e você tem os evangélicos, ou também chamados de protestantes. Agora, desses 2 bilhões, você vai tirar aqueles que de fato tiveram experiência com Jesus. Meus queridos, se tem muito ouro na face da terra, eu estou sendo aqui otimista, tá? Se tiver muitas pessoas na face da terra hoje, que de fato tiveram experiência com Jesus, se tiver muito, é 1 bilhão de pessoas. Você sabe o que significa? Que lá fora tem 6 bilhões de pessoas sem Jesus, nos esperando
para darmos um bom testemunho diante delas, de um cristão. Não de um batista, evangélico ou um religioso, mas de um cristão. E podermos então falar do amor de Deus para que elas possam conhecer Jesus. Experimentar todos os benefícios que nós temos experimentado. Se você ler Atos 10, vocês vão ver que a Bíblia fala de um centurião, um comandante romano, que ele era um homem piedoso, um homem religioso, era um homem que cria em Deus, fazia suas orações, dava esmolas, mas não conhecia Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que aparece um anjo para ele, fala assim: Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações, Deus tem visto as suas esmolas. Então você manda o seu pessoal ir lá, né, na cidade de Jope, na casa de um certo Simão Curtidor, tem um Simão Pedro lá, manda chamar ele. O pessoal foi lá, trouxeram o Pedro. Irmãos, quando o Pedro abre a boca e começa a falar de Jesus, acontece ali um segundo Pentecostes. O Espírito Santo de Deus vem sobre aquelas pessoas que Cornélio, né, ele convidou os seus familiares, convidou os seus amigos, com certeza a casa estava cheia, e o Espírito Santo vem, irmãos, né, como em Atos 2, no Pentecoste, e aquelas pessoas vão então agora ali conhecer Jesus Cristo pessoalmente na vida deles. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que Cornélio estava prontinho. Cornélio estava pronto para receber Jesus na sua vida. Mas é interessante que o anjo não fez o apelo para ele. O anjo não chegou para Cornélio e falou: Cornélio, rapaz, você precisa conhecer Jesus na sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Na hora, eu tenho certeza que eu quero. Na hora, Cornélio estava prontinho. Mas é interessante, irmãos, que o anjo não fez o apelo para Cornélio. O anjo não falou de Jesus para Cornélio. Mandou buscar Pedro. Sabe por quê, irmão? Porque essa missão não foi dada aos anjos. Essa missão foi dada a mim e a você. Esse privilégio é meu, esse privilégio é seu, de sermos instrumento de Deus, para conduzir pessoas a uma experiência com Cristo, a conhecer Jesus Cristo pessoalmente. E detalhe, irmãos, essa missão, ela se encerra no dia que Jesus voltar, no dia que eu e você morrermos. Porque lá no céu não tem evangelismo, lá no céu não tem missões, lá no céu não tem impacto evangelístico, lá no céu, querido, não tem batalha espiritual. A hora é agora. A hora é agora. O que estamos esperando, irmãos? O que mais estamos esperando para cumprirmos com a nossa missão? Se tem um momento que mexeu muito comigo, irmão, foi a questão da pandemia. Porque quando começou a pandemia, eu vendo aqui o povo desesperado, todo mundo com medo de morrer, eu falei: meu Deus amado, tanta gente desesperada agora, não é para falar de Jesus para elas. E eu pensei que a igreja, irmão, de uma forma geral, ia se consagrar, ia se levantar, ia encarar, irmãos, essa realidade, ia pregar o evangelho, e as igrejas, irmãos, iam, né, dobrar de tamanho, as igrejas iam encher de gente convertida. O povo se recolheu dentro de casa, e cada um com medo de morrer no seu cantinho ali, e a oportunidade passou na nossa barba. Pastor Euquis costuma dizer que a necessidade é a chave do coração. O povo estava quebrantado. O povo estava com medo da morte. O povo estava inseguro com o momento que o mundo estava vivendo. E nós tínhamos, irmão, nas nossas mãos, a verdade que liberta, o pão que alimenta, a água que sacia, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Não se esqueça de quem você era sem Jesus. Não se esqueça. Não se esqueça do que Jesus fez por você naquela cruz. Porque se não esquecermos, irmão, o que Jesus fez por nós, nós iremos entender que nós não temos direito de fazer corpo mole para as coisas de Deus. Não se esqueça do seu lugar nesse mundo como cristão. Mais do que batistas, evangélicos, crentes, Deus nos chama para ser discípulos de Jesus. Pessoas parecidas com Jesus, para fazermos diferença nesse mundo perdido, esse mundo em trevas. Não podemos esquecer, irmão, da missão que Ele confiou a nós. Ele não confiou aos anjos, Ele confiou a mim e a você. E que privilégio, irmãos, que privilégio
é poder falar de Jesus, é poder compartilhar da Bíblia com aqueles que ainda não a conhecem. Que privilégio, que riqueza, que privilégio, meus. E se estamos aqui ainda, é porque a nossa missão ainda não foi completa, ainda não foi completada. Irmãos, como eu espero, se Deus me permitir morrer na minha velhice, chegar na minha velhice e poder dizer que Paulo diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, como se diz, né? Completei a missão, né? Fala, acabei a carreira, completei a missão. Que privilégio vai ser para nós, irmão, chegar nesse dia e saber que Deus cumpriu os propósitos dele através da nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos com a sua cabeça. Eu queria que primeiro saber se tem alguém aqui no nosso meio e que ainda não teve o privilégio de conhecer Jesus Cristo pessoalmente na sua vida. Quem sabe alguém aqui que já ouviu falar de Jesus, até já leu a Bíblia, até frequenta a igreja aqui, até crê em Deus, até teme a Deus, mas ainda não conheceu Jesus Cristo pessoalmente na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus quer morar no seu coração, Jesus quer que você tenha essa experiência com Ele, mas Ele quer saber se você reconhece que você é um pecador, se você reconhece que Ele te ama, se você quer mudar de vida, se você quer deixar de viver de qualquer jeito, se você quer viver do seu jeito para viver do jeito de Deus, e se você quer convidá-lo para entrar no seu coração, porque Deus é muito educado, Ele só entra onde Ele é convidado. Se tem alguém aqui que quer experimentar, ter essa experiência com Jesus, eu quero te ajudar aqui numa oração. Eu quero fazer com você a mesma oração que eu fiz há 34 anos atrás. Eu quero te ajudar nesse momento. Se você quiser, feche seus olhos e fale com Deus, ore comigo nesse momento. Diga para Deus: Deus, eu quero aqui, Senhor, nessa hora, reconhecer os meus pecados. Eu quero também reconhecer o Teu amor por mim. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todos os meus erros, por tudo aquilo que eu fiz, Senhor, que eu te entristeci, que eu te ofendi, ó Deus, e que me levou, Pai, para longe do Senhor. Deus, eu não quero mais viver do mesmo jeito, eu quero viver do Teu jeito. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor me tome pelas Tuas mãos e me guie em Teus caminhos, ó Pai. Deus, eu quero declarar nessa hora com a minha boca, crendo em meu coração, que a partir deste momento, Jesus Cristo é o meu único Salvador e Senhor. Eu te convido nessa hora, Deus, para entrar na minha vida e ser o dono da minha vida. Faz de mim, Senhor, o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero poder orar por você que fez essa oração agora. Se teve alguém aqui que fez essa oração, querendo conhecer Jesus verdadeiramente na sua vida, dê um sinal com a sua mão. Eu quero só te identificar. Eu quero, amém. Tem mais alguém? Dê um sinal com a sua mão, amém, glória a Deus, amém. Tem mais alguém? Levante sua mão, dê um sinal. Isso, amém, glória a Deus. Quantos mais? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém que ainda não conhece Jesus, mas que fez essa oração, né, desejoso de conhecê-lo? Eu só vou orar por você, não vou te expor nem nada, eu só quero identificar você, amém, glória a Deus. Tem mais alguém que quer, né, tomar essa decisão, que fez essa oração, que quer realmente, né, ter Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e experimentar, né, aquilo que só Jesus pode proporcionar para você? Tem mais alguém? Amém. Tem mais alguém? Eu não vou insistir, tá bom? Porque eu só quero orar por você. Tem mais alguém? Só dê um sinal. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que bom, querido. Que joia. Que bacana, né? Eu quero nesse momento orar por você que tomou essa decisão. E por você, meu irmão, né? Que precisa, né? Que Deus te ajude em cumprir essa missão, em honrar Ele aqui nesse mundo com o seu testemunho. Eu quero orar também por você, você que gostaria que Deus nessa hora também te fortalecesse, te abençoasse nessa caminhada, né? Enquanto a nossa missão ainda continua aqui nesse mundo aqui. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. Nós vamos orar encerrando o culto também. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai,
E queremos te agradecer, ó Deus amado, por esse privilégio que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui na tua casa, de podermos estar na tua presença, Pai. Ó Deus, e poder levantar esse altar de louvor e adoração ao Senhor, Pai. Obrigado por tua presença aqui neste lugar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela existência dessa igreja, Pai, por essa agência do céu aqui nessa cidade, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de te conhecer, de nos relacionar com o Senhor, de desfrutarmos, ó Pai, de todos os benefícios que o Senhor tem para nós. Ó Deus, obrigado por o Senhor ter confiado a nós essa responsabilidade, Pai, de sermos representantes do Teu reino aqui neste mundo, de podermos, ó Pai, sermos embaixador do Teu reino, de proclamarmos a Tua palavra a tempo e a fora de tempo, aonde nós estivermos, ó Pai. Nos ajude, ó Deus amado, a sermos verdadeiramente, Pai, ó Deus, como o bom perfume de Cristo Jesus, aonde nós estivermos, que aonde nós estivermos, ó Pai, as pessoas possam ver, através da nossa vida, a presença do Senhor, meu Pai. Nos ajude, ó Deus, cada vez mais a nos rendermos e nos sujeitarmos ao Teu senhorio aqui neste mundo, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a nunca esquecermos de quem nós éramos em Jesus. Nos ajude a nunca esquecer do Teu sacrifício naquela cruz. Nos ajude, ó Deus, a não esquecermos do nosso lugar aqui neste mundo e da missão que o Senhor confiou a nós, ó Pai. Nos ajude a cumprir com essa missão, meu Pai. Deus, nos ajude a levar almas a Teus pés, a gerarmos filhos na fé, meu Pai querido. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa essas pessoas que levantaram a mão aqui, Senhor, declarando, ó Deus amado, que querem realmente, Pai, Te conhecer pessoalmente. Meu Deus, em nome de Jesus, opera a salvação, opera a libertação, transformação dessas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, de cada vida que se rendeu ao Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, e nos ajude, ó Deus amado, ó Pai querido, na nossa caminhada, para que possamos chegar no final da nossa vida, ó Deus, não envergonhados, mas com o senso de missão cumprida, meu Deus amado, onde possamos honrar o Senhor com a nossa vida aqui neste mundo, ó Pai. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, conduza-nos, ó Pai, em Teus caminhos, abençoa o Teu povo, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados, abençoados pelo Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, amém. Vão em paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.